MS em Dia Preview, informação até você. Tenho neste programa Herbert Assunção, empresário e um dos coordenadores, um dos principais coordenadores do plano de governo da pré-candidatura do Juiz Odilon. Conversaremos de política aqui. Para saber um pouquinho mais desse papo, fica no vídeo. Herbert, obrigado pela vinda aqui no programa. Fico muito agradecido e até pela chance de uma conversa de alto nível sobre política e sobre esse novo momento da política. Obrigado mesmo pela vinda. Eu que agradeço, Danilo, agradeço aí o programa MS em Dia e toda a sua audiência aí, pela oportunidade de estar aqui e conversar um pouco com você e com todos que nos assistem. Agora, a primeira pergunta que eu quero fazer é até uma alegria muito grande, né? Dar os parabéns a nós como sociedade, que está nessa virada, nessa transição. Parece que finalmente está se dando uma importância estratégica ao plano de governo, como algo que depois pode balizar o planejamento de uma gestão. Era para ser assim desde sempre, mas a política, por praxe, sempre transforma isso em apenas um protocolo, algo para se entregar para o TSE, depois ficar como uma referência mínima e depois na hora do governo é outra história. Com o PDT, com o Juiz Odilon, pelo que eu estou sabendo, é bem diferente isso. E isso serve de exemplo para os outros. Então, isso, já, de certa forma, já é um marco, já é uma virada enorme para Mato Grosso do Sul, especialmente, caso venha a vencer, né, se isso vir a ser o norte da gestão pública no Estado. O plano de governo do pré-candidato Odilon de Oliveira está sendo construído a várias mãos. A gente tem ouvido principalmente a população, principalmente as pessoas mais sentidas, ou aquelas que sentem a ausência do poder público, que não têm uma saúde de qualidade, não têm um atendimento que seja necessário à vida delas, que não têm um acesso à educação de qualidade, que efetivamente não têm segurança. Então, o plano de governo está sendo construído assim, com auxílio da Universidade Estadual, da Universidade Federal, vários professores envolvidos nessa construção toda, inclusive com visitas aos quilombolas, aos povos indígenas, efetivamente dando acesso para que essas pessoas contribuam com um planejamento de governo, né? Mas todas as ações colocadas nesse plano de governo são aquelas ações que efetivamente vão encontrar respaldo legal para que se efetivem. Deixou de ser uma peça de marketing para ganhar voto. Uma caixa de promessas. Exatamente. Deixou de ser uma peça de marketing, que efetivamente antes era feito assim, né? Se construir um plano de governo para ganhar votos. Hoje não, se constrói um plano de governo para uma gestão estadual, pensando naquilo que é melhor para o povo. Todos os órgãos de imprensa, os órgãos de controle têm acompanhado a efetividade desse plano de governo, onde eu prometo algo e se eu estou cumprindo depois durante o mandato. Então, a peça do plano de governo que o juiz está pretendendo colocar em prática na sua candidatura é aquela que contempla as ações em benefício do povo. Agora, isso que o senhor falou é muito importante. Usava-se essa malandragem de, às vezes, ter projetos diferentes, projetos nunca falados, para poder ter um escape no debate, né? Porque dentro daquilo que todo mundo falaria, todo mundo disputaria a atenção do eleitor, você tem um elemento surpresa, você ganha uma atenção sozinho e aí acaba trazendo ideias que depois acabam nos concretizando. No caso do atual governador, a gente tem, segundo o G1 e segundo alguns órgãos de auditoria, 7 promessas não cumpridas. Eu, olhando o mesmo documento, acho que são 15. Né? E ainda a gente tem que ser menos leniente na hora de avaliar isso, né? Porque 3 anos e meio de governo, embora seja, na visão de alguns, pouco tempo, é muito tempo também para se fazer, porque é muito dinheiro que passou ali na mão da gestão pública. E o diferencial, aquilo que o senhor falou, da população participar das escolhas, das prioridades, é justamente a aplicabilidade desse dinheiro. A dinâmica precisa mudar, né? Bastante da lógica financeira da gestão pública. Exatamente. Hoje a gestão financeira é primordial para implementar essas promessas. Né? E o controle passa pelo controle da corrupção, né? A corrupção é o principal problema que atravessa a sociedade brasileira, principalmente a classe política, da qual nós não fazemos parte. Nós somos aqueles que estão indo para a política para efetivamente trabalhar em benefício do povo. E aí a gente isola a corrupção, extirpa ela. Quando se fala em falta de dinheiro, se pensa assim, o desperdício está na má gestão, na ineficiência do serviço público e na corrupção. Então, você tirando isso, efetivamente vai ter dinheiro para gastar.
gastar com benefício do povo, né? Naquelas questões onde o povo vai se beneficiar do atendimento público. A peça do plano de governo, quando ela é pensada nesse mote, né, que a gente vai evitar a fraude, a corrupção, vai trabalhar em benefício do povo, ela passa a ser contemplada com mais vezes. Então, deixa de ser isso, né? 15 das 21 ações não foram efetivadas, não foram cumpridas. A gente pensa no plano de governo, a gente vai ter 100% cumprido. A exemplo disso é o plano de governo de um juiz federal também que foi para a política, que se tornou governador, que é o governador do Maranhão, que ele tem 91% das promessas cumpridas com 3 anos e meio de governo. E naturalmente tem uma aprovação grande, né? Quer dizer, uma coisa vem com a outra, a política ela não tem muito segredo, o cidadão quando ele se sente respeitado, se sente atendido, ele vai acreditar na política, acreditar na gestão pública. Agora, outra questão interessante com relação a esse momento e combater principalmente o câncer da corrupção na gestão pública, o senhor fala com a expertise, com o entendimento de quem entende bastante gestão pública como técnico, né? E, inclusive já prestou consultorias para prefeituras, até para o governo do estado, nesse sentido, de tentar às vezes ser o bombeiro, que salva para tentar ajustar, colocar nos trilhos uma gestão, sendo que se fosse levado o planejamento em consideração desde o começo, às vezes nem o bombeiro seria necessário, ou o bombeiro desde o começo atuando na prevenção, no trabalho, né? Sim. Nosso trabalho a vida toda foi ajudar a ter boa gestão pública, né? Então, nós entendemos Melhorou bastante, né, de certa forma. Mas o problema é que a corrupção também evoluiu bastante. Né? A lei de responsabilidade fiscal foi fundamental para o país, né? E outros mecanismos de controle. Hoje, a atuação do Ministério Público, do Tribunal de Contas, da CGU, tem sido muito bom. Tem ajudado a evitar as fraudes. Mas a gente vê noticiários de corrupção todo momento. Por quê? O governante não está lá pensando no povo, ele está pensando no bolso. E aí nós queremos fazer a diferença nesse sentido. Pensar em benefício do povo mesmo, aquilo que as pessoas estão querendo e aquilo que a gente vai implementar. Se a gente analisar aí um outro aspecto com relação a isso, um juiz federal, que é o governador do Maranhão, é o mais bem avaliado governante brasileiro hoje. Então, essa experiência o juiz federal também tem. Então, o doutor Odilon não tem só uma equipe ajudando e nem só boas intenções. Né? Não tem só um bom plano de governo, ele vai ter uma equipe também que vai ajudar, caso ele chegue lá a ser governador, ajudar a fazer uma boa gestão. Talvez uma das melhores que esse país já teve, com certeza a melhor que esse estado terá. Herbert, agora, o eleitor, né, que está muito machucado, muito triste, pode ser que tenhamos uma abstenção enorme nessas eleições, ele também vai ser guiado por valores. Ou para, de repente, não ir votar, ou, de repente, até para se entusiasmar, apesar de toda a dificuldade que está o Brasil, né, e Mato Grosso do Sul também, um estado onde se aumentam impostos e tudo mais. Esses valores é o que guia também o plano de governo, a elaboração do plano de governo, e principalmente a preocupação das pessoas se verem nessa peça, né? E se verem depois no planejamento e acreditarem nessa mudança drástica, não é uma mudança qualquer, né? Inverter a roda das coisas e falar, olha, se funcionava dessa maneira, vai funcionar de uma outra maneira, que vai evitar o desperdício, e pode acreditar, evitando o desperdício as coisas passam a acontecer. Esses valores são valores pessoais seus, de parte da equipe também, acredito, e do próprio juiz Odilon, né? Que foi um assentado, demorou para ser alfabetizado, depois passa em vários concursos públicos e principalmente não se corrompe, né? Resolve enfrentar o crime organizado, colocar a cabeça dele a prêmio. Você não teve a mesma história que ele, que ninguém tem a mesma história que os outros, mas você também passou por várias, não foi sempre o empresário de sucesso que você é hoje, né? A minha história, eu vim para Campo Grande há 30 anos atrás para estudar, meu pai de classe média, contabilista, né? E aí, de repente, passamos por uma crise. E aí, para cumprir todos os compromissos que tinha, eu fui chapeiro de trailer, vender espetinho. E aí, a gente tem que estudar. Foi empreendedor de pequeno porte, ser um empresário de sucesso. Exatamente. E se a gente remontar, na minha infância, lá, pai, precisava de tal coisa. Ele fala assim, quanto dinheiro você tem? Eu não tenho nada. Então, eu vou te ensinar a ganhar o dinheiro para comprar, adquirir aquilo. Essa é a minha história, né? Chapeiro de trailer, vender espetinho, estudar, fazer faculdade. Há 20 anos atuo com consultoria, tenho uma empresa de sistemas. Mas esses valores de honestidade, valores de aguerridade, trabalhar desde cedo, pensar em benefício do povo, ajudar as pessoas, são valores que a gente recebe da família, que a gente não muda.
Não é uma fortuna hoje que vai me corromper de fazer um trabalho em benefício das pessoas. A maioria da população tem, né? Exatamente. Isso que você falou é o espelho da maioria das casas, das famílias. A população é ávida disso, ela tem esse perfil, todas as pessoas nascem honestas, são honestas. Poucas são aquelas que se corrompem, se vendem e aí não fazem nada. O governante que vai lá com esses valores impregnados na sua alma, que é o caso do juiz, da equipe que está hoje compondo ele, ajudando ele, porque são semelhantes que se atraem, não são Sim. os opostos. Essa equipe, com esses valores que o juiz determina que todos tenham ali, que não vai aceitar corrupção, que não vai aceitar moleza, que vai ter muito trabalho em benefício das pessoas, aquele Mato Grosso do Sul melhor, um futuro limpo para o Mato Grosso do Sul, esses valores são impregnados em todos nós, entendeu? A minha história é um pouco disso também, de ter sofrimento, muito trabalho. Lógico que aí o sucesso vem, né, desse trabalho, o reconhecimento do esforço vem. É o caso do juiz, né? Se alfabetizou aos 16 anos, saiu da roça aos 17, passou em 4 concursos, tem uma carreira lindíssima, encantadora, onde as pessoas têm que se espelhar. Aquele jovenzinho que está lá na escola tem que falar assim, olha só, o juiz chegou lá, saindo da roça aos 17 anos, eu também tenho condições de chegar. Esse é o exemplo que a gente tem que seguir, esse é o exemplo que a grande parte da população tem que seguir. E é isso que o juiz vem para colocar no mandato dele. É isso que motiva ele no momento que ele podia ficar em casa, descansar e querer trabalhar, né? Exatamente, trabalhar em benefício das pessoas, onde dizer assim, há uma esperança, uma educação de qualidade, uma saúde de qualidade, um serviço público voltado para as pessoas mais sentidas, mais carentes. Esse é o propósito da vida do juiz, servir as pessoas. E se há um ponto, como o senhor falou até a palavra certa, esperança, de que as coisas ainda possam mudar, apesar de estar tudo meio que no fim da linha, né, no buraco da corrupção cada vez nos surpreende mais, é que os valores podem fazer diferença nesse momento. E tanto fazem mesmo, que situações inusitadas para outras épocas acontecem hoje em dia. O senhor, que não é político, que é um técnico, geralmente o técnico ia para segundo escalão, ou ficava só na concepção do plano de governo, que só seria uma peça de marketing, chegou até a ser cogitado na imprensa, no caso, como um pré-candidato a vice-governador na chapa do pré-candidato a governador Juiz Odilon. Como que foi essa surpresa para o senhor, para a sua família? Falou, opa, como assim? Eu não sou político, mas assim, até melhor que eu não seja político, né? Isso nos enche de orgulho e de honra, né? Ser cogitado para ser o vice do juiz Odilon é um grande passo. Logicamente que estamos preparados para isso, se isso acontecer. Exatamente pela nossa história, pela nossa formação, para aquilo que a gente fez até agora. O plano de governo, a coordenação do plano de governo nos credenciou para isso e todo o nosso trabalho ao longo desse todo tempo que a gente vem atuando, assessorando aí a gestão pública, dando condições da gestão pública trabalhar corretamente, aplicar o dinheiro corretamente. Então, tem grandes projetos nossos aí que contam a nossa história. Logicamente que existe todo um conjunto de coisas para acontecer para que isso se consolide. Mas nos enche de orgulho. A nossa família está muito feliz já com essa possibilidade de vir a compor com o juiz Odilon no futuro. Porque sempre foi muito tradicional e ainda é para muitos da velha política, agora às vésperas das convenções, das eleições, aquele jogo, aquela movimentação dos partidos, quem que vai ficar com mais partido, com mais legenda, quem que na última hora consegue dar o balão e roubar o vice ou o candidato majoritário do senador do outro. E a candidatura de vocês não, está se preocupando com o povo, a pré-candidatura se preocupando com o povo, preocupando em ouvir as pessoas, até em mudar o plano de governo, quer dizer, não é uma peça sagrada, de repente, se precisar, se tiver uma sugestão popular pertinente, mudamos e tem que ter a cara das pessoas. E principalmente incluir, eu já ouvi de palestras do senhor e do próprio juiz e de outras pessoas próximas do PDT ali, de incluir lugares, recantos esquecidos do Mato Grosso do Sul no desenvolvimento. Né? O desenvolvimento não é um privilégio só de Campo Grande, de Dourados, Três Lagoas. Não, exatamente. Isso que tem acontecido muito também, né? Exatamente. Imagina o seguinte, a questão de segurança.
passa pelo desenvolvimento das fronteiras. E aí, a gente tem recantos desse nosso estado, que é Sete Quedas, Paranhos, são cidades esquecidas, Aral Moreira, e o desenvolvimento tem que chegar lá. Assim a gente vai ter melhoria da qualidade do ensino, da segurança, como um todo. Então, a gente tem que pensar no desenvolvimento do estado em todas as cidades, por menor que seja, por mais pobre que seja, essa precisa dar mais atenção do nosso estado. Não só Campo Grande, Dourados, Três Lagoas, Corumbá, que são cidades polos, mas Corumbá todas também as cidades. Muito esquecida, né? Está. Apesar de ser uma cidade enorme e com um ladário junto, é uma cidade que sempre é prometido muito para Corumbá e é feito pouco, e aí depois Corumbá fica isolado. O Hospital Regional de Corumbá foi uma das promessas de quem está no poder hoje E que não cumpriu. Exatamente. Então, o nosso olhar, o nosso plano de governo está olhando para todos os recantos. Lógico, com essa atenção dada principalmente ao desenvolvimento do Estado, das pequenas localidades. A gente tem que fazer a roda inversa, fazer diferente que está aí, uma ruptura com tudo que está feito e fazer novamente em benefício das pessoas. E aí, olhando para aquelas que moram nos lugares onde precisa muito do poder público, da intervenção do poder público. Quando se fala em intervenção do poder público, é naquela questão que a Constituição determina que seja feito. Eu tenho que garantir o acesso à educação de qualidade, eu tenho que garantir o acesso daquelas pessoas a uma saúde de qualidade, eu tenho que garantir saneamento para elas, eu tenho aquelas garantias constitucionais que todas as pessoas têm que ter, por dever do Estado. É uma obrigação do Estado olhar para elas, né? Logicamente que a gente não vai deixar de assistir Corumbá, Três Lagoas, pensar no desenvolvimento do Estado, passa a pensar pelas pequenas localidades. E a diferença de não ter a corrupção, você consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Imagina o seguinte, que o Hospital Regional, ele tem mais ou menos um orçamento de R$ 1 milhão por dia. E onde estão aplicados isso? Será que isso está se revertendo numa qualidade de atendimento à saúde, aquelas pessoas que precisam do Hospital Regional? Sim. É 1 milhão por dia. O que está faltando? No mínimo, uma boa gestão. Ou estradas, né? Estradas que estão aí, o Fundersul tem dinheiro, e aí onde estão sendo aplicados isso? A pergunta é, o que se está fazendo com o dinheiro? Sim. No mínimo, uma má gestão do governante. No mínimo, é assim, uma preocupação não com as pessoas, mas com os projetos, às vezes, muitas vezes, pessoais. Outra coisa, escola que não se constrói nenhuma em Mato Grosso do Sul nos últimos anos? Não se constrói escola. E nem se reforma a escola. Se você visitar uma escola pública, às vezes o telhado está caindo, o banheiro está sujo, não tem sala de professores. Isso é uma regra. Não ter sala de professores é uma regra. As salas de professores não são adequadas. Se a gente olhar que o poder público não levou nem internet para aqueles pequenos recantos do nosso estado, onde o aluno está completamente fora do mundo digital. E é tão simples hoje fazer isso. Com aquilo que se tem no Estado, dá para se fazer. Basta a boa vontade do governante. Basta ele ter um bom projeto para as pessoas. Nós, nesse plano de governo que está sendo desenhado, lógico que ele não é uma peça fechada, ele é uma peça dinâmica, muito mais naquele sentido que você falou, ele sempre vai estar agregando boas ideias, bons projetos que vão voltar lá para atender aquilo que mais sente as pessoas. Então, pensando nisso, o juiz agregou um time fantástico, que agrega valores como o dele, de honestidade, de trabalho, de pessoas que têm aí uma história construída já nesse estado há muito tempo. Muito obrigado, parabéns mesmo, e que dê tudo certo na experiência e que se de repente for uma da vontade do povo, que tudo dê certo lá na frente também, mas já está dando certo. Faço questão de dizer que essa é a vantagem de ser técnico, do trabalho ser objetivo, pragmático e principalmente de incluir as pessoas. Se incluir as pessoas vai ser difícil dar errado, viu? Eu agradeço a oportunidade aqui, Danilo, agradeço o programa MS em Dia, todos vocês que nos ouviram. E aí, estamos construindo, nesse momento, o projeto do Juiz Odilon, o nosso futuro limpo. Muito obrigado. MS em Dia previu informação até você. Muito obrigado pela presença em mais essa entrevista. Para acompanhar o nosso trabalho, acesse www.msdia.com.br ou a fanpage do jornal no Facebook. É só procurar lá no Busca MS em Dia. Ficamos por aqui, um abraço.